Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, é muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, nessa oportunidade luminosa que temos de estudar, pelas mãos de Emmanuel, os ensinamentos de Cristo, redivivos em nossos corações e em nossas mentes, por toda a sabedoria que a doutrina espírita nos traz. Então, para começar nossos estudos de hoje, vamos primeiro fazer uma leitura harmonizando e reequilibrando nossas forças espirituais. E para hoje nós escolhemos uma página do livro Agenda Cristã, escrito por André Luiz pelas mãos de Chico Xavier em 1947, a lição 4, em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência para que outro o auxilie sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade vassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e, em seguida, nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito e, pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vem das reencarnações inferiores. Então, irmãos e irmãs queridas, se nós estamos aqui para estudar, vamos agora rogar ao nosso Mestre, ao nosso Pai Maior, que nos ilumine nesses momentos, dizendo: Pai amado, Jesus, Mestre querido, com essa alegria que invade os nossos corações, vamos estudar um tema que fala justamente de alegria hoje, pedindo suas luzes de amor para que nossa compreensão possa se alargar e nós possamos receber dos planos espirituais superiores as intuições necessárias para fazermos dessas lições que aqui veremos um material essencial para o nosso caminhar na seara do Mestre. Que nós possamos, Senhor, com os ensinos de hoje, transformar nossas ações em ações alegres, em ações voltadas para a essência do cristianismo e que nós possamos, mais uma vez e sempre, agradecer todas as bênçãos que recebemos. Assim, a partir da sua permissão, Pai, da permissão amável de nosso Mestre Jesus e do apoio
amigo dos mentores espirituais de nossa casa de oração, pedimos permissão para iniciar nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Bem, como o nosso tempo aqui é bem pequenininho, nós vamos direto ao assunto. Hoje nós temos, mais uma vez, uma bela lição que Emmanuel nos lega no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 50 desse livro, que se chama Confiemos Alegremente. É um livro de 1964, onde Emmanuel, ao escrever as páginas desse livro, procura o sentido dos ensinamentos do Mestre com as chaves da doutrina espírita, legada pelas mãos de Allan Kardec. E aí ele busca entrelaçar-nos em atenção e pensamento, sem outros credenciais que não sejam as necessidades do coração. Vamos ouvir esses ensinamentos pelas nossas necessidades do coração. E para ouvir de forma clara e simples o nosso Mestre, nós rogamos a Ele que tenhamos o entendimento necessário de suas palavras. Iniciando assim sua obra, Emmanuel vai de lição em lição, abrindo nossa mente, pegando importantes trechos do Evangelho e nos mostrando o quão importante eles são na nossa vida. E nessa mensagem de hoje, ele estuda uma das mais valorizadas atitudes que Paulo coloca em suas cartas. Eu estou falando da alegria, porque o tema é Confiemos Alegremente. E o Paulo, quando escrevia essas cartas, ele contava que quem as recebiam eram seguidores do Mestre e membros de igrejas, as igrejas para onde ele escrevia. E Paulo, ao escrever para eles, não se preocupava apenas em orientar sobre questões de fé, divergências de interpretações das lições do Mestre, ou mesmo o papel do amor entre os irmãos das congregações e enfatizar a necessidade de união e compreensão mútua entre eles. Ele fazia isso, sim, mas ele também dava destaque forte, muita ênfase à alegria. Ele ensinava que os seguidores de Jesus, conscientes das verdades da vida eterna e das recompensas futuras, deveriam encarar a vida com uma serenidade alegre. Não é aquela alegria eufórica, é a serenidade alegre. Consolados que eram, para quem ele escreviam, pela doutrina redentora do Nazareno. E que mesmo nos momentos e desafios mais críticos, eles poderiam enfrentar, que eles pudessem enfrentar pela fé processada, deveriam permanecer nessa serenidade alegre, pois conheciam o futuro. E Emmanuel, com sua grande sabedoria, baseado nessas palavras de Paulo, em vários trechos das cartas deles, mas principalmente no que nós veremos agora, buscou inspiração para essa lição, confiemos sempre. E no caso, o que Paulo disse foi, regozijai-vos sempre. Isso está no versículo 16 do capítulo 5 da carta aos Tessalonicenses. E é um ensinamento muito profundo, regozijai-vos sempre. O sempre aí tem um significado especial. E a gente pode ver isso, que essa questão da alegria que Paulo trouxe para nós, que levava aquelas igrejas que ele orientava mundo afora, e essas cartas foram escritas enquanto ele estava preso, mas para manter o espírito, o bom ânimo daqueles cristãos que se tornaram cristãos por causa do apostolado de Paulo, né? Ele pegou muito isso dos próprios ensinamentos de Jesus. E a gente vê, por exemplo, que no Sermão das Montanhas, nosso mestre maior diz
Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem de sua companhia, vos ultrajarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Ou seja, devemos sofrer os sofrimentos que nós tivermos por causa de abraçarmos a fé cristã, deve ser recompensado. E aí continua Jesus: bem-aventurados sois ao sofrerem indignidades por causa do Filho do Homem, e diz ele: regozijai-vos naquele dia e exultai, pois grande é o vosso galardão no céu, porque assim seus pais trataram os profetas. Ou seja, antigamente, nós mesmos, em encarnações passadas, quantas vezes nós falhamos e vilipendiamos pessoas de fé, pessoas que queriam o nosso bem. E é exatamente isso. Aqueles que persistiram no bem, apesar do ataque dos outros, esses devem se alegrar, devem se exultar, pois a recompensa deles está no reino dos céus. Portanto, é a partir dessa evidência clara da importância da alegria, da gente se alegrar e da gente ter confiança na justiça do Pai, que Emmanuel nos conduz a mais um belo momento das lições registradas na literatura espírita. Mas antes da gente entrar propriamente na lição de hoje, em o que Emmanuel disse, vale a gente ver um pouco mais do contexto, onde Paulo, não só para os Tessalonicenses, mas também para os filipenses, disse que, falando da alegria, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo em todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Ou seja, se você tiver que se sacrificar por Jesus, pela fé, eu estarei alegre por você. Estarei alegre com você. E se você me ver sacrificando, disse Paulo, se você vê o meu sacrifício por causa dessa fé cristã, esteja você alegre por mim. E para terminando essa carta aos Filipenses, ele diz: resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ou seja, ele ficava repetindo as mesmas coisas e queria que eles se alegrassem. Aconselhava, orientava, sejam sempre alegres. A alegria serena, a alegria confiante das verdades do Mestre, do amparo que nós temos na doutrina espírita e no cristianismo. Continuando, Paulo também escreveu aos Coríntios em sua segunda carta, e falando e ressaltando a alegria, dizendo: portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Ou seja, quando Paulo estava escrevendo, ele sabia que tinha algum problema lá. E ao saber que tinha esse problema, a carta dele dava conselhos importantes naquilo de união, que eu já falei, naquilo de interpretação das palavras do Mestre, conforme registradas nos pergaminhos na época, né? Nós ainda não tínhamos um evangelho naqueles primeiros tempos, mas tínhamos vários escritos percorrendo e trazendo o que Jesus nos falou, né? Então, Paulo orientava a turma, dizia o que era bom, o que não era, tentava ajudar-nos, né? E aí ele disse isso: eu escrevo para que, se eu encontrar vocês de novo, tudo já esteja mais tranquilo, né? E terminava dizendo, também lá no final dessa carta 2 aos Coríntios, dizendo: quanto aos mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Nitidamente ele está aí conclamando aos
aos seus seguidores, aos seguidores de Jesus, que ele orientava, e está conclamando a todos nós, com certeza, ao aprimoramento íntimo, com resignação, paz interior e alegria, que são elementos considerados por Paulo como necessários para a criação do reino dos céus em nós mesmos. E por fim, chegando agora na lição do livro Palavras de Vida Eterna, né? Confiemos alegremente, diz-nos Emmanuel, vendo todas essas lições de Paulo. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo, e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos, além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. Ou seja, quanta coisa positiva fazendo contraste do negativo. E mais, cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol, em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. O sol nasce para todos, independente do que tenha acontecido. E Emmanuel, resgatando esse viés da alegria, da necessidade de nos alegrarmos com as benesses que recebemos do Pai, do nosso Mestre Jesus, em várias de suas obras resgata esse mesmo tema. E aí a gente pode dizer que há uns 14 anos antes, essa obra que nós estamos estudando agora é de 1964. Já no início dos anos 50, dizia Emmanuel: homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora, que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Ou seja, se vamos nos alegrar com a luta que nos redime, porque alcançaremos a perfeição, na realidade, quando ele fala em píncaros de angelitude, ou seja, a perfeição é a nossa meta, é o nosso destino, mais cedo ou mais tarde, com mais ou menos dor. E o texto que ele estuda, ao dizer isso, é exatamente o regozijai-vos sempre, no livro Pão Nosso e no livro Fonte Viva. E aí ele diz, o texto evangélico assevera com simplicidade, regozijai-vos sempre. Ou seja, não é somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes, é sempre, todos os dias, todos os momentos. Nada, diz Emmanuel, nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E com isso fica muito evidente a visão de Emmanuel, coincidente com a de Paulo, de que depende de nós transformarmos qualquer coisa que nos ocorre em motivo de trabalho, alegria e santificação. Quanto isso é importante. Tudo que pode nos acontecer. Vamos nos alegrar pelo fato de podermos aprender com essas coisas. E outra coisa interessantíssima vem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, quando ele diz que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Portanto, brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Ou seja, o Mestre nos mandou brilhar. E nós devemos nos esforçar para brilhar. E o que é brilhar, senão espargir alegria, espargir serenidade, pelo caminho em que passamos, junto com aqueles com quem compartilhamos as experiências. E aí Emmanuel diz,
urge compreender que no imediatismo da experiência humana, se o Salvador recomendou aos discípulos que brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ou seja, o mestre estava dizendo, brilhe, mas brilhe sem orgulho, brilhe sem vaidade, brilhe rendendo graças ao Pai, porque quando nós estamos alegres, nós às vezes costumamos esquecer que toda essa alegria, todo esse ambiente nos é dado por acréscimo de bondade de nosso Pai Maior. E mais uma vez, Emmanuel, a continuar enfatizando o imperativo da alegria, nos diz no livro Vinha de Luz, quando ele estuda uma afirmação contida em Lucas. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E aí nós somos aconselhados por Emmanuel a repartir a alegria de nosso espírito e os dons de nossa vida com os menos afortunados. Ou seja, Jesus nos disse que ele é o servidor. Ele veio aqui para servir. E nós somos aconselhados por Emmanuel. Repartamos as nossas alegrias, as alegrias de nosso espírito e os dons de nossa vida com aqueles menos afortunados, com aqueles que estão no caminho necessitando de nós. E aquela outra máxima, o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, Emmanuel nos lembra que essa contaminação pode ser para o bem ou para o mal, dizendo que assim também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. Portanto, dito todo esse contexto, nós podemos concluir nosso estudo indo para a mensagem final da lição de hoje, Confiemos Alegremente, onde Emmanuel nos diz que, ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor. E alegre-te, rejubile-te, buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encarar os obstáculos de ânimo firme e estampar o otimismo em nossa alma, para que não nos fuja os nossos próprios compromissos perante a vida, é o imperativo nosso. Tenhamos serenidade e segurança nos outros. Diz ainda Emmanuel que o sorriso de paz é arco-íris no céu do nosso semblante. Portanto, regozijai-vos sempre, como diz o apóstolo Paulo. E Emmanuel acrescenta, rejubilemo-nos, alegremo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa a vontade eterna. E essa é a nossa mensagem final. Alegremo-nos em tudo com a vontade de Deus. O que Deus nos proporciona, alegremo-nos, porque é a vontade de Deus. Ela significa a bondade eterna, a nossa forma de crescimento. E dito isso, nós podemos ir para o encerramento do nosso estudo de hoje, agradecendo ao Pai, dizendo, Pai amado, Jesus Mestre querido, amigos e mentores espirituais da nossa casa de oração, muito obrigado por essas lições, por esses momentos, por todos os ensinamentos que recebemos e que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia e na semana que continua, que se inicia depois desse fim de semana e que hoje e sempre estejamos voltados para buscar os passos do Mestre na busca de nosso crescimento. E assim, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.